quem não sabe, Santos fica a nível do mar. Então, pela norma SAI-J, o que é? Essa norma, ela especifica quantos cavalos... essa norma, ela existe para quê? Para igualar todos os motores. Digamos que você está lá em Santos num dia muito quente, todo mundo sabe que num dia muito quente, né, o ar está mais... as moléculas estão mais distantes uma da outra. Então, efetivamente, entra menos oxigênio dentro do motor do que num dia frio. Todo rachador que se preste sabe que o dia do acelero ideal para fazer aquele drag, para vir o tempo ali do 100 a 200, é um dia geladinho. É um dia geladinho, porque vem muito mais potência. Porque o ar, as moléculas estão mais agrupadinhas. É tipo a gente, quando a gente dá aquela friaca, a gente puxa, fica pertinho ali, eu do lado da Flavinha, para se esquentar os pés. Do Sul, então, São as moléculas ali que ficam mais agrupadas, consequentemente, naquele volume do motor cabe muito mais molécula de oxigênio. Se cabe mais oxigênio, gera mais potência. E aí, o que é? A correção, as normas de correção existem para que os dois motores, medidos em temperaturas diferentes, em pressões atmosféricas diferentes, em umidades diferentes, que são 3 fatores essenciais para mudarem a potência, para que eles leiam a mesma potência, para igualar todos eles. Porque, poxa, ia ser chato você ter um dinamômetro, sei lá, em Caxias do Sul, e você ter um dinamômetro em Teresina, no Piauí, que é um local extremamente quente. Obviamente que o dinamômetro de Teresina vai ler muito menos cavalos do que o dinamômetro de Caxias do Sul. Porque, pela temperatura, vai ser ali, né, muito mais quente. Só que aí, se todos usarem ali a correção atmosférica, os motores vão ler igual. Porque aí ele vai tirar um pouco da potência do que está em Caxias no frio e vai botar um pouco na potência que está em Teresina e vão igualar na metade. A metade, agora eu não lembro de cabeça se é 25 graus Celsius, um ATM, sei lá. O Walter sabe isso aí de cabeça. Ou é 20 graus Celsius. É CNTP no sistema internacional. Na próxima, Walter tem que estar aqui. Exato, na próxima, Walter tem que estar aqui. Daí, enfim, é para isso que funciona. Mas, e aí entra onde começa a história a entornar. O caldo começa a entornar, né? Sim. Porque quando eu fiz com o carro da Flavinha, que é uma 325i aspirada, o que ela leu lá em Santos, eu não lembro agora o número exato, ela veio aqui para São Paulo e com a correção desligada, evidentemente que aqui não tem correção nenhuma. Com a correção desligada não houve correção nenhuma e o motor dela perdeu cavalos. Muitos cavalos. E aí, quando a gente ligou a correção no dinamômetro da Servitec, os cavalos se igualaram. Mas foi muito pertinho assim um do outro, sabe? Deu uma pequena diferença ali de torque e tudo mais, porque o peso do rolo é diferente, porque aqui é um 20-25 e lá era um 20-20. Né? Eu não consegui ter dois 20-20 pra gente matar assim na vírgula. Mas a ideia deu para todo mundo compreender. E aí o pessoal fala, e pro carro turbo, Ricardinho? É uma treta isso aí. Inclusive, no software da Servitec, existe ali uma instrução muito grande, né? Que você até pode eliminar aquilo ali, né? Mas eu prefiro deixar ali que é correção... esta correção não pode ser utilizada para motores com turbo. Por 2 razões. Uma, a turbina... com altitude, perde cavalos, mas não perde tanto quanto um motor aspirado. Então, puxa, imagina, para correção atmosférica, ela não sabe se o motor é turbo, se é aspirado, se não é isso, não é. Então, evidentemente que a correção já começa num carro turbo a degringolar ali para baixo e beleza. O outro ponto, e aí é onde realmente eu acho que é o mais... E aí tem no vídeo, é muito legal isso, que é onde a gente vai lá... Inclusive assistam esse vídeo, porque é muito legal. É muito legal, é muito massa mesmo. E aí é onde a gente vai lá e os carros modernos, tá? Mas ainda assim um carro turbo perde, tá? Só para finalizar. Então você tem um Gol AP turbo, né? Com a wastegate mecânica, tudo mais ali. E você acerta ele com 2 kg de pressão em Santos, a hora que você subir para aqui, aqui para São Paulo, ele vai carregar 1,8 kg, 1,89 kg, quase 1,9 kg. 1,88 kg, na verdade, é o que ele vai carregar aqui, tá? Até às vezes menos, mas ele vai perder a pressão. Se ele perde a pressão, ele perdeu potência. Sim. Ou seja, ele anda muito mais em Santos do que ele anda aqui em São Paulo. Só que ele não perde tanto quanto, mas ele perde muito, porque, pô, é tipo você tirar quase 0,2 de pressão ali, né? Na verdade é 0,12, 0,13, assim. Como literalmente você tirar a pressão do carro lá em Santos. Ele vai tirar a potência. Mas os carros modernos, por que isso funciona para o Gol
Mas por que uma BMW 320i não perde? Sabe por quê? Porque já é automático. Porque a central eletrônica da 320i trabalha com pressão absoluta. Então ela percebe que o carro subiu para São Paulo, vai lá e coloca mais pressão na turbina. E não deixa a pressão da turbina cair. E foi isso que aconteceu naquele vídeo que a gente mostrou lá, que olha, uma 320i em Santos mediu 250 cavalos de roda, com correção ligada ou desligada, porque a correção lá é 0, então tanto faz, né? Medir com ou sem correção. E quando a gente veio com essa 320i aqui para o dinamômetro de São Paulo, com a correção desligada aqui em São Paulo, que em teoria deveria perder cavalos, certo? Ela marcou 248 cavalos de roda. 2 cavalos de roda de diferença. Quer dizer, no mesmo dinamômetro. Então, e aí quando a gente liga a correção aqui, e aí é onde tem a grande, né, a grande questionamento em torno disso, o carro foi para 270, sei lá, e quantos cavalos de roda. Né? Então, daí vem aquela grande treta e sempre vai existir, e para mim não tem problema nenhum, desde que eu explique qual é a diferença da correção e assim, porque esse é o nosso trabalho, eu acho. Não só meu, mas de todos os profissionais que usam dinamômetros, é educar. Tipo, é educar. E não é educar para enganar ninguém, pelo contrário, é educar para que todos estejam cientes do que acontece e quais são os efeitos disso. E de como o teu carro entra e como o teu carro sai. E assim, não interessa se tu desliga a correção ou liga e tal, não sei o quê. Se tu ligou a correção e mediu o original com correção, ele vai estar com um número um pouco mais alto, tanto no original quanto no mexido. E aí é onde, né, até uma outra ressalva que talvez possa fazer um pouco mais adiante, mas é aquela coisa. O carro subiu 50 cavalos de roda, com correção ligada ele vai subir 52 cavalos de roda, com a correção desligada vai subir 50. Ou seja, o troço fica próximo, mas evidentemente que o número final vai acabar sendo um pouco mais inflado. E eu entendo todos os meus colegas de trabalho, e é a razão, inclusive já até falei isso anteriormente, pessoal, quando eu soltei esse vídeo, todo mundo, então mede sem correção, então fica medindo sem correção, então mede sem correção. Cara, o nosso público, eu dou, né, graças a Deus, assim, que quem nos segue, quem acompanha o nosso trabalho, é um público que gosta dessas informações técnicas. E isso porque eu tô olhando ali que, cara, a gente tá aqui com 1.100 pessoas aqui assistindo a gente, e o pessoal fica, porque, cara, é um pessoal que gosta de ouvir sobre isso, gosta de aprender, né? E aí, mas a grande maioria do público que nós atendemos nas nossas oficinas, e eu tô falando isso assim, cara, de maneira geral mesmo, me perdoe se talvez algum outro colega de trabalho ali não concorde comigo, mas é um público que, na maioria das vezes, não tem a mesma instrução que o pessoal que tá aqui assistindo esse podcast tem. Então imagina que, cara, eu chego lá e digo que o meu carro tem 220 cavalos de roda, liga na preparadora A, tem 250, liga na outra, tem 260 e poucos, e liga na outra preparadora, nem Servitec e mede 290. Sendo que os 3 carros podem andar iguais, porque no fim, se desligar as correções dos outros Servitecs, que mediram, né, 200, mediram um pouco a mais porque tinham correção, os 3 carros andam iguais. Se tu é um cliente, qual tu vai escolher? Se tu é apresentada dessa maneira, um te dá 220 de roda sem correção, outro te dá 250 de roda com correção Servitec, que é os mesmos 220, vamos botar, né, nesse patamar, e o outro vai lá e te oferece 270, num que nem Servitec e um outro vai lá e te oferece 300 de motor. Se tu não tem ali o que pode escolher, tu vai escolher. Tu vai escolher comprar o de 300. Sim. Lógico, né? Com conhecimento do entorno, né? De tudo se tu não conhece tanto disso. Sim. Só que daí, se tu olha os 4 carros, é capaz os 4 andarem iguais. Porque os 4, se a gente fosse medir totalmente sem correção, vão ter os 220 de roda no Servitec. Se puxar os 4 no mesmo Servitec ali, os 4 carros diferentes, vão dar mais ou menos a mesma potência. Então, assim, se o padrão de São Paulo é medir com correção, então tá bom. Mede com correção. E isso aí eu falei lá no vídeo. O que não dá para fazer é estimar a potência de motor usando uma medição de carros que corrigem por altitude com correção ligada. Aí não dá, porque daí você puxa um Golf GTI que tem 220 cavalos declarados no motor, vai dar 210 cavalos de roda. É o que dá mesmo, com correção ligada. E ele não tem 210 cavalos de roda. Na verdade, tem com a correção ligada. Mas daí você, putz. Então o carro tem mais potência do que a Volkswagen declarou? Nunca. Porque a Volkswagen tem que seguir norma.
E tem que passar em homologação de motores. Sim. Pra garantir que tem E 220 já vimos cavalos. que quando não seguiu, deu treta. Deu pepino. É, Então, deu cagada. Quando inventaram lá o Dieselgate, que tinha, né? Isso aí dá um problemão. Então, tu tem que seguir a norma ali. É, e Então, é não a tem nossa essa de que preocupação também, o carro seguir a tem norma. mais cavalos do que o declarado. Isso não existe. Isso é balela, cara. Qualquer um que tá dentro da engenharia e que trabalha com calibração de motores sabe o quão difícil é validar um motor. E aquilo ali, poxa, existe a diferença de sério potência é quando isso, você né? abastece no álcool, quando você abastece na gasolina e tudo mais. Mas, enfim. É ali uma questão que sempre dá bafafá e sempre vai dar, porque as 1.000 e poucas pessoas que estão aqui, né, nos assistindo nesse momento, com certeza já estão sabendo disso. Mas daqui a pouco vão entrar novas pessoas aqui no canal e novas pessoas no mundo da preparação. Sim. Isso sempre vai dar. Então, acho que o principal é espalhar a mensagem. E, como eu falei, se o padrão aqui em São Paulo é ler com correção, vamos ler todo mundo com correção e beleza, vamos para cima. Que aí mede todo mundo igual. É um número muito alto, muito mais alto do que realmente, né, seria o ideal ali, o real. Mas tudo bem. Estamos comparando laranjas com laranjas e maçãs com maçãs, cara. E tudo bem, vamos pra cima. Esse Ricardo fala assim, bastante tempo lá. E aí começaram a